Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Aprendendo Chat GPT. Então, hoje a gente vai falar sobre fazer um chat multilingual, certo? Aí eu fiquei aqui no vídeo anterior, como vocês sabem, explicando um pouco sobre como fazer a mudança da óptica sobre um assunto que você quer no chat GPT. Agora eu vou fazer um novo chat, certo? Vamos gerar aqui um novo chat. Beleza, ele já está aqui, certo? E à medida que eu vou preenchendo ele vai poder mudar. Depois eu posso mudar o nome ou qualquer coisa. O primeiro seria, eu vou falar com ele em português, certo? E eu vou perguntar sobre quais são os assuntos mais importantes para estudar quando você vai iniciar a carreira de analista de dados, certo? O que devo estudar se eu quero ser. Opa, estudar se eu quero ser um analista de dados. Aí ele começa a me dar a resposta. Né? Você lembra que eu falei aqui, Stop Generating, para parar de gerar a resposta. Se você não está gostando do que ele está explicando, para gerar a resposta. Eu vou até guardar esta resposta porque vamos ver se ela bate um pouco com o que eu quero no futuro que a gente estude aqui no canal. Então, está me falando, devo estudar matemática, banco de dados, ferramenta de análise, aprendizado de máquina, visualização de dados, domínio do negócio. Vocês viram aqui que ele já mudou o nome do chat. No começo, ele não mudava o nome. Essa é uma ferramenta que ele está pegando agora. É uma coisa nova. Agora eu vou responder para ele em inglês. Eu vou falar que eu gostei, mas que me explique melhor sobre o que seria a matemática estatística. Vocês estão vendo? Ele começou a já me dar a resposta de uma vez em inglês. Ele não pensou se, olha, eu estava falando em português, eu devo manter isto. Não, você me fez essa pergunta e ele está mantendo a resposta em cima do que eu já fiz a pergunta. E agora eu vou passar para espanhol. Obviamente ele trabalha em não sei quantas linguagens, mas eu vou fazer essa pergunta em espanhol. Vamos a ver. ¿Cuántas? Agora outra coisa. Estou perguntando outra coisa. Gente, um erro. E o erro foi meu. Eu comecei a perguntar quantos, só que com a letra Q no português. No espanhol não seria isso. Vamos a ver, então, agora, se ele muda para o espanhol. Agora sim passou para o espanhol. Ele foi treinado em várias línguas, incluindo inglês, alemão, francês, espanhol, entre outros. Está desenhado para responder perguntas em diferentes idiomas, mas sua habilidade vai depender de uma língua para outra e da complexidade da pergunta, né? Mas, continuando com o que a gente estava estudando, né, da parte de data analysis, eu vou perguntar sobre estatística inferencial, né?
Ele está dando aqui uma resposta bastante genérica. Gente, o livro, vai em cursos em linha. Olha que ele está falando já de plataformas, como Coursera, Udemy e tal. Praticar com um software estatístico. Ele está dando mais ou menos uma ideia. Tem momentos onde a ferramenta, a grosso modo, explica algumas coisas, mas não explica assim tão detalhadamente. Então, você, como eu já falei, né, você tem que saber o que você quer perguntar, você tem que saber para onde você quer ir. Mas vocês estão vendo que esta é uma ferramenta que pode te ajudar para ver algumas coisas na parte sobretudo na parte da linguística, aprendizado de inglês. A gente até vai fazer um vídeo sobre isso para vocês terem uma ideia. Eu vou falar para que ele me traduzir esta mesma informação. Can you translate the last answer? Eu perguntei porque se ele poderia traduzir a última pergunta, né, em inglês, e ele vai fazer o mesmo. Ele fala de um jeito bastante educado, né? Com certeza, aqui tem uma tradução da última pergunta, e ele começa a gerar, então, uma resposta em inglês sobre o que ele já tinha me falado em espanhol. Então, aqui, já com este vídeo, vimos como poder utilizar a ferramenta de uma forma multilingual. Obviamente, tem outras maiores aplicações desde o ponto de vista da tradução, mas o interessante não é o conhecimento que tem a máquina, senão o conhecimento que você tem. Em que sentido? Se eu não soubesse inglês, se eu não soubesse espanhol, se eu não soubesse português, como vocês viram que eu até tive um erro no português para o espanhol, se você não tem esse conhecimento, você não sabe se a máquina, se a ferramenta está te dando uma resposta certa ou errada. Você precisa saber isso, certo? Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo explicando como podemos estudar um pouco de inglês com a ferramenta do ChatGPT. Até o próximo vídeo.